E aí, galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Queria continuar falando agora sobre da onde vem o dinheiro ou o que é o dinheiro, né? No último vídeo eu falei sobre isso, tentei ser um pouco conciso, o vídeo ficou um pouco grande, mas eu falei lá aquele momento de como começa numa vila, numa tribo, e depois já falando como que era no Império, né? De como que o dinheiro surge ali no Império. Queria falar um pouco mais com detalhes sobre isso, né? No vídeo eu falei sobre a questão do escambo, que o dinheiro não começa para facilitar o escambo entre produtos, porque o escambo ele não existia dessa forma como a gente imagina. As pessoas não trocavam maçã por calçado e etc. Então, mas o escambo ele não existia de nenhuma forma, ele não chegou a existir. Então, assim, por exemplo, entre uma tribo e outra, né, há relatos de que isso acontecia. Entre pessoas que não se conheciam, não tinham uma relação próxima entre familiares e tal, chegou a existir aqui no Brasil, por exemplo, os Nambiquara. Quando eles iam entrar em comércio com outra tribo, né? Então chegava, tinha todo um ritual em torno disso. O chefe de cada tribo chegava e ia falar o meu machado aqui, meu machado ele é muito ruim, não sei o que, ele é cego, porque ele não queria vender, não queria trocar aquele machado, queria falar mal. Aí o outro falava assim, não, mas esse colar aqui, ele é ruim, não é bom, não sei o que, o seu machado aí que é bom. Tipo assim, era um ritual, pode não parecer muito sentido pra gente, mas era como funcionava. E depois tinha dança, tinha muitas coisas envolvidas, até às vezes uma ameaça de violência, às vezes até violência um pouco concretizada entre eles, e assim funcionava. Para você ver que essa forma de troca, de escambo, de comércio, era insustentável dentro de um lugar próprio, de uma vila, de uma tribo. Porque sempre é uma pessoa tentando levar vantagem sobre a outra, havia sempre então uma certa violência envolvida, porque é um querendo realmente tirar vantagem do outro. Então o escambo nesse sentido era assim. Em outros lugares do mundo há relatos de coisas parecidas, na Austrália também, eles tinham um ritual entre as tribos quando ia fazer entrar em comércio. E em outros lugares, né? Assim, em outros tempos durante as sociedades, né? Então, o escambo, ele aparece em alguns momentos quando o dinheiro, por exemplo, ele some. Então, sociedades que já estão acostumadas a trabalhar com dinheiro de alguma forma, quando o dinheiro, por algum motivo, ele desaparece, as pessoas estão impossibilitadas de usá-lo, né? Ele acaba aparecendo escambo. Por exemplo, em cadeias, a pessoa não tem mais acesso ao dinheiro, então começa um escambo, uma coisa pela outra, ou até surgindo um tipo de moeda, como por exemplo a gente escuta falar de questão do cigarro, etc. Então isso acaba acontecendo. Mas o escambo como originário ali, a origem do dinheiro, isso não há relatos antropológicos sobre isso. Agora, como funcionava em uma vila, um assentamento maior, né? Maior do que uma pequena tribo, mas ainda não chegava a ser um império. Então, há vários tipos de relatos e formas como que algum tipo de comércio assim se dava, né? E se daria nesse tipo de coisa. Há várias formas, mas o que é comum é que o que se trata sempre é de uma confiança numa pessoa. Como assim na confiança de uma pessoa? Isso que vira o objeto de troca não chega a ser uma coisa pela outra. E sempre está atrelada à confiança em uma pessoa ou em alguma coisa. Eu vou tentar explicar isso, né? Então, como está no exemplo do outro vídeo, mas não precisa ter visto o outro vídeo para a gente falar sobre isso, por exemplo, assim, pessoas nesse vilarejo. O vilarejo pode ter 1, 2, 3 mil pessoas, mas eu estou com outro conhecido ali. E eu tô olhando pra galinha dele e falo, nossa, essa galinha aí tá maneiro pra caramba, tá bacana, tá gordo. O cara fala, porra, essa galinha aqui, que isso? Essa galinha aqui é de boa, cara, né? Nem tá tão gorda assim e tal. Você quer? Pode ficar, cara, pode ficar. Aí fala, não, pô, não quero não. Pô, pode ficar, fica com essa galinha à vontade. Aí o cara fala, pô, cara, eu não tenho. Pode ficar tranquilo que eu vou te pagar essa parada de volta. Eu tô te devendo agora, eu tô te devendo isso. Eu vou até anotar aqui, cara. Ó, fica aqui, Alexandre te deve, tipo, uma galinha que você peguei pra você. Fica tranquilo, cara. Isso aqui vou te pagar. Então,
E fica aqui e pode ser um pedaço de papel, pode ser qualquer coisa que simboliza ali a Alexandre. Alexandre tá te devendo uma galinha. O que que Alexandre está te devendo? Uma galinha. Isso vira uma medida, não só do que eu tô te devendo, porque, tipo assim, uma galinha, o que significa uma galinha? E as pessoas ali têm uma certa noção do que é uma galinha, né? Do que aquilo ali representa e poderia ser trocado, vamos dizer assim, não trocado, porque como eu falei, esse campo não funcionava, mas realmente o que poderia ser usado. Mas mais do que isso, mais do que representar a galinha, aquilo ali representa a confiança na pessoa do Alexandre, na minha pessoa, de que eu vou devolver aquilo em algum momento. Então é isso. Então, aí, a partir do momento que você tem esse símbolo na mão, nesse token, esse papel que seja ali, você vai um outro dia, daqui a um tempo, chega numa conhecida sua, que também ali é conhecida do Alexandre, você olha, pô, tem essa joia sua aí, pô, tá bonito pra caramba, não sei o que, gostei dela, hein? Aí você fala assim, você gostou? Não, fica à vontade, toma aqui, isso aqui é seu, cara, fica à vontade. Aí ele fala, pô, sério mesmo? Pô, aqui eu tenho um negócio do Alexandre, cara, ele prometeu que um dia vai pagar e tal, isso aqui, você conhece o Alexandre, né, cara? Ele cara gente boa pra caramba. Pô, fica pra você. Uma galinha que ele pegou comigo. Pô, que legal, cara. Pô, então fica aqui. De repente, isso aqui passou mais uma vez de mão em mão. E passando o símbolo, trocando, né? E sempre com a confiança de que ela tá ali com a confiança de que eu, Alexandre, vou pagar aquela galinha de volta. Agora, no caso, para ela, não mais para ele. E aquilo ali pode circular. Ela pode passar para outra pessoa, pode passar para outra pessoa e tal. E assim funcionar. O que eu não pode, se eu pagar, né? Quando eu realmente pagar aquilo, aí a brincadeira acabou, foi pago e tal. Mas é importante destacar que isso ali não serviu para facilitar um escambo, né? Não, porque o escambo ele não chegou a existir, não existia aquela realmente troca de uma coisa pela outra. E nem, na verdade, era um comércio. Não existia uma banquinha, uma vendinha. Não existiam comércios assim nesses lugares, porque naquela época as pessoas já meio que faziam tudo ali entre elas, né? Tipo, cada um fazia seu próprio chinelo, a sua própria subsistência, bem ou mal, estava feita ali. Então não existia esse tipo de comércio. Era mesmo ali para se virar com alguma coisa ou outra, pequenas coisas. Porque é importante também dizer que isso não era um dinheiro. Isso não chegou a ser um dinheiro. Porque para ser dinheiro, aquilo deveria ser aceito amplamente. Só que para ser aceito amplamente também, todo mundo teria que confiar no Alexandre. Confiar que eu vou pagar aquilo ali de alguma forma. Porque aquilo ali é uma promessa. Então as pessoas que têm que me conhecer. Só que eu conheço ali 500 pessoas que moram aqui perto, eu conheço distantemente algumas outras pessoas ali e tal. Então aquilo ali tem um uso muito limitado. E então as pessoas não vão aceitar fora dali, porque não vão acreditar que eu vou pagar. E para eu distribuir, para isso realmente virar realmente uma circulação, uma moeda, eu teria que distribuir vários daquilo, e todo mundo teria que acreditar que eu vou pagar aquilo ali, um monte de coisa, eu teria que ser muito rico. Mas aí que vem a questão, né? Como que vira dinheiro? Quando que vira dinheiro? Imagina então se ao invés de fosse Alexandre fosse Alexandre o Grande, né? Então, todo mundo ali ia acreditar que o Alexandre o Grande da Macedônia tem a condição de pagar aquilo de volta. Então, aquilo ali começa a ser aceito em todo lugar. Não, isso aqui tá com a cara do Alexandre o Grande. Pode ficar à vontade que o Alexandre o Grande vai pagar aquilo ali de volta. Então todo mundo começa a ter fé e acreditar que aquilo ali vai pagar, vai valer, todo mundo vai aceitar para quem você quiser distribuir, vai aceitar. E aí no Império já começam a existir realmente o comércio, vendinhas, banquinhas, etc. E essa troca, esse mercado, ele surge com a criação de um Estado, de um Império, e seja o que for, né? Então, aí tá a grande coisa. E o que pode ser dinheiro? Dinheiro é simplesmente um papel? Tem que ser dinheiro papel? Ou dinheiro tem que ser pedras preciosas, metais preciosos, prata, ouro? Isso aí é uma outra questão também muito interessante, a gente pode fazer até um outro vídeo, mas aqui a gente pode se resumir e dizer
qualquer coisa que o império, que o Estado aceita como imposto, que eu cheguei a dizer também no outro vídeo, né? Porque se o imperador ele aceita aquilo como imposto, pode ser sal. Teve época que o pessoal fala da palavra salário, né? Teve época que o imperador ele pagava os seus soldados com sal. Então, e ele aceitava também o sal. Então, se o próprio império pagava com sal, então aquele poderia circular e pode ser qualquer coisa. Teve lugar que aceitava tabaco, como pagamento de imposto, entre outras coisas, grãos. Então, se o imperador aceita como imposto, todo mundo está atrás daquilo para poder pagar depois o imposto. Todo mundo está atrás daquilo, todo mundo aceita. Vira moeda. Então, essa é a grande sacada. E como eu disse no outro vídeo, é importantíssimo para o império ter esse tipo de circulação, porque ele precisava alimentar principalmente o seu exército. E exército é muito importante no império, na verdade é o que configura os primeiros impérios, porque o que o imperador provia para os seus súditos? Em muitos dos casos, apenas a proteção. Apenas a proteção com o exército, como se fosse a polícia, né? Então, essa era uma das funções mais importantes do império. Então, era preciso pagar essas pessoas. E como pagar essas pessoas? Criando ali, então, um mercado, criando a circulação. E o que ele pagava para os soldados, as pessoas aceitavam, porque também, ao mesmo tempo, o império aceitaria aquilo como imposto de volta. E aí vai ter outros vídeos que eu quero chegar depois para falar sobre economia moderna, sobre tudo isso, e aí que é o ponto interessante. Se ficou mais dúvidas, se ficou faltando mais coisas, a gente pode entrar em mais outro vídeo sobre isso. Queria muito agradecer a todo mundo. Curta o vídeo, espalhe, compartilha, assina o canal, ativa o sininho e vamos que vamos, galera. Abraço.